Iniciando mais uma aula de história. Hoje estaremos falando sobre a Revolução Americana, capítulo 5 do livro de vocês. Vocês estarão utilizando o livro, nas páginas 284 a 290. Então, os assuntos trabalhados nessa aula serão a Revolução Americana, fala um pouquinho, e a colonização da América do Norte, falando sobre as 13 colônias inglesas, um pouquinho sobre os povos nativos e a escravidão na América do Norte e a resistência à escravidão. Então, esses são assuntos que nós vamos estar trabalhando hoje. Não estaremos iniciando falando sobre a Revolução em si, mas como que se formaram essas 13 colônias, como estava organizado e assim por diante. Então, assim, a colonização da América do Norte, ou colonização, que ela foi colonizada pelos ingleses, Então, antes de ser ocupada pelos europeus, ela foi habitada por diversos povos. Então, teve vários povos que habitaram essa região. Alguns deles estão aqui. E após a ocupação, eles passaram a estabelecer um sistema de domínio e exploração do território. As pessoas que ocupavam essas 13 colônias, elas eram de origem de diversos lugares, de origem inglesa, que foram trazidas para formar essas 13 colônias. Além dos indígenas, teve muita gente, como camponeses endividados, trabalhadores, pessoas desempregadas, criminosos, órfãos, mulheres, crianças, comerciantes, e também alguns nobres. Então, assim, a Inglaterra, ela mandou a muita gente que estavam dando problemas, eles mandaram para essas colônias. Mas também teve várias pessoas que estavam fugindo da guerra, os puritanos que estavam lá fugindo fugindo da guerra, eles vieram também, e se instalaram numa dessas 13 colônias. Então, assim, além disso, também tinha pessoas de origem francesa, irlandesa e escocesa, E as pessoas que estavam fugindo, como eu falei, que estavam fugindo da guerra, os puritanos, então, perseguidos lá pela religião. Então, aqui nós temos, o mapa das 13 colônias. Aqui fica localizado, as 13 colônias, e todas elas a gente pode perceber que elas todas dão acesso, ao mar. Elas tinham todas elas. Então, a rosinha, a colônia do norte, ou Nova Inglaterra. A de amarelinho, colônia do centro, e a colônia do sul. Elas foram divididas em três partes. Então, segundo a localização geográfica, as colônias da costa leste da América do Norte podem ser divididas em três, que são essas aqui que eu acabei de falar. Colônia do norte, colônia do sul e a do centro. Então, assim, cada uma delas desenvolveu um perfil socioeconômico, diferente uma da outra. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, sobre esse perfil de cada uma das colônias que formaram essas 13 colônias. Então, assim, variava, a extensão do território. Umas eram maior, outra um pouquinho menor, uma tinha um clima mais favorável, outra não. Então, assim, a colônia do norte e a do centro, a economia era familiar. Então, foi as pessoas, os puritanos, as pessoas lá que se instalaram nessa região, eles desenvolveram mais uma economia voltada, mas era mais familiar, Também tinha o clima lá, era bastante hostil, Então, assim, isso dificultou um pouco. E eles também plantavam, mais para o sustento, da população local e para um pequeno comércio. E eles plantavam um pouco de tudo, Então, assim que foi desenvolveu a colônia, do norte e a colônia do centro, Então, assim, a colônia do sul, ela era baseada na monocultura
e na exportação com o trabalho escravo. Então, ela se desenvolveu mais e ela foi mais específica de alguns alimentos, como o tabaco, né, e o algodão. Então, ela se especializou mais. Lá o clima era um pouco melhor, né? Então, assim, e ela desenvolveu uma monocultura. Também, né, aqui era um trabalho livre, e na Colônia do Sul foi usado o trabalho escravo. Depois a gente vai estar vendo, né, sobre que na Colônia do Norte, eles também tiveram o comércio triangular. Já na frente a gente vai estar falando sobre isso. Então, assim, na Colônia do Sul, eles tiveram os plantation, que era um sistema de produção agrícola baseado em grandes propriedades de terra. E, né, então, utilizavam nisso, né, a mão escrava e a monocultura. Então, assim, a Colônia do Norte, né, era... Quem a outra formava a Colônia do Norte? Era ou considerada Nova Inglaterra, né, era compreendia os territórios de Massachusetts, esse nome aqui que eu não sei dizer. E então todas essas cidades, elas compunham a Colônia do Norte, né? Então, assim, os colonos, eles se dirigiam ali especialmente em busca de liberdade religiosa e política. As pessoas que vieram, né, para esse lugar, elas buscavam, né, mais uma tranquilidade. Eles estavam fugindo da perseguição, né, religiosa. E então, assim, só que o clima ali era um pouco mais hostil, e a agricultura, né, como eu falei, ela se tornou uma agricultura mais familiar, né? Que nós temos uma imagem, né, das colônias da Nova Inglaterra, as pessoas ali chegando, né, que colonizaram este lugar. Então, assim, apesar eles tinham mão de obra, né, livre, existia também africanos, né, que faziam alguns trabalhos domésticos. A maioria eram livres, né, mas mesmo assim eles não tratavam com igualdade, eles geralmente tratavam com um pouco de inferioridade, né, as pessoas brancas. Então, e eles também trabalhavam com o comércio triangular, que a gente vai estar falando. O que seria esse comércio triangular? Então, o comércio triangular, ele era um comércio que era feito, né, foi principalmente instituído pelo tráfico negreiro. Eles envolviam uma teia, né, de interesses e negociavam entre Europa, África e América. Então, esse era o comércio, né, triangular. Daqui a alguns produtos. E a Inglaterra, ela pegava esses produtos, né, manufaturado e revendia. Então, assim, era um triângulo ali, né, de muitos interesses. Só um pouquinho. Então, assim, como que era feito? Então, eles pegavam, né, saíam das colônias, né, e eles vendiam couro, pele, né, pro Caribe, e eles compravam melaço. Então, assim, o melaço eles pegavam e fabricavam, né, o rum, e depois eles revendiam, né, o rum ali. E, consequentemente, eles iam depois para a África, né, compravam escravos e levavam para trabalhar nas colônias. Então, era um processo assim, esse mais ou menos assim era o comércio triangular deles. E as colônias do centro, né? Então, assim, as colônias do centro estavam formadas por Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e então, assim, lá elas eram elas eram ocupadas, né, nessa zona houve ocupação, né, pelos holandeses, suecos, alemães, que gradualmente foram depois, né, expulsos pelos colonos britânicos. Na região o clima era mais favorável ao cultivo, né, dos produtos, e foi desenvolvida tanto a agricultura de subsistência como aquela que permitia a venda de excedentes. Mas também era uma agricultura mais familiar também. Então, o trabalho escravo convivia com a mão de obra livre, a servidão temporária era paga aos vigentes e tinham que trabalhar por 7 anos ou até pagar a dívida. Ou seja,
Então, assim, eles incentivavam as pessoas, né, para vir. E eles pagavam, posteavam, né, essas dívidas de viagem e tudo mais, só que a pessoa tinha que vir e trabalhar por 7 anos. Ou então até pagar as dívidas, né, que eles tinham adquirido. Então, assim, igualmente foram instaladas fábricas têxtil, e algumas desenvolveu assim muito, né, desenvolveu bastante, né, a agricultura, né, nessa região. As colônias do sul. Então, essas foram as que mais, né, trabalhavam com exportação, né, e fazia também tinha o trabalho de escravo, que mais se desenvolveu foi essa, tanto pelo lugar, né, mais acessível, plano, e pela condição do clima, então favoreceu que se desenvolveram mais. Então, aqui eles plantavam mais o algodão, o arroz e o tabaco. Então, era sistema de plantation. Então, assim, onde eles plantavam, né, grandes quantidades para visava a exportação, né? A produção era voltada basicamente para exportação e baseada na grande propriedade. Então, foi isso, aqui, essa era a colônia que mais se desenvolveu. E eles compravam os produtos de subsistência, eles pegavam das colônias do norte, que plantavam um pouco de cada coisa. Então, falando um pouquinho, né, sobre os povos nativos, né, desta região da América, eles ocuparam grande parte do território antes da chegada dos europeus. Ou seja, eles já estavam lá, né, antes da chegada dos europeus, antes da formação das 13 colônias, os povos nativos eles já se encontravam, né, nessa região. Então, assim, com a chegada, né, com o início da colonização da América do Norte, pelos ingleses, franceses e espanhóis, estavam essas tribos, elas foram aos poucos perdendo suas terras e identidade cultural, ou seja, eles foram dizimados, né, pelas batalhas, pelas lutas, por não ter às vezes, assim, muitas vezes, assim, os combates eles eram muito desiguais, né, porque enquanto eles lutavam com arco e flechas, os outros vinham com armamentos, né, com canhões e assim por diante. Então, assim, atualmente os poucos descendentes deste povo, que vivem ainda lá, né, em reservas indígenas estabelecidas pelo governo dos Estados Unidos a partir do século XX. Então, ainda tem poucos nativos, e eles reivindicam ainda, né, as suas terras e assim por diante. Então, os nativos dos Estados Unidos, eles possuíam alguns aspectos culturais, religiosos e políticos comuns entre eles. Porém, cada povo, né, possuía a sua própria identidade cultural. Cada povo, né, tinha a sua própria individualidade. E aqui são alguns dos povos, né, que habitaram essa região das 13 colônias. Aqui nós temos uma imagem. E vamos falar sobre algumas características, né, deste povo. Eles viviam em habitações semelhantes a tendas confeccionadas com peles de animais e galhos de árvores. Essa era o modelo de habitação deles. E eles viviam da agricultura, da caça, principalmente do bisão americano e da pesca. Então, assim, eles tinham, né, o bisão para eles tiravam a pele, a carne, né, o leite. E as tribos possuíam a subdivisão, que eram os clãs, né, as famílias. E a maioria dos povos indígenas americanos, eles possuíam a crença religiosa, embora não estivessem organizados em nenhuma religião. Né? Então, cada um tinha se organizado da sua maneira. Eles acreditavam principalmente na existência de um criador de tudo, chamado por eles de Grande Espírito, né? Isso ficava em todas as tribos, né? Cada tribo possuía um índio, geralmente o mais velho, responsável por os rituais de cura e da transmissão das tradições, né? Eles pegavam o mais idoso, né, que tinha mais experiência, né, para transmitir para os demais, e consideravam a terra, os elementos da natureza como sagrados. Então, né, algumas características sobre os nativos que hoje, né, é os Estados Unidos. Então, a escravidão na América do Norte. Então, entre 1690 e 1860, mais de 400 mil escravos foram trazidos, né, de barco, né, para a América do Norte.
lá na página de vocês, na página 290, perdão, 290 tá falando exatamente sobre isso que esses que eu coloquei aqui. Então, assim, como que ele, né, a gente falou sobre o comércio triangular, que eles vinham, né, trazidos. Então, assim, como que eles vinham? Eles eram trazidos em navios, né, chamados de turbeiros. Né? Esses navios, eles vinham em má condições, aglomerados, né, muitas vezes, né, sem higiene, e muitos deles morriam durante, né, o trajeto, durante a viagem. E os que chegavam, às vezes chegavam machucados, feridos, né, em situações muito precárias. E, e eles realizavam, né, então assim como maneira, eles realizavam muitas, né, danças, cantos, praticavam suas crenças religiosas, né, quando chegavam, e muitas dessas danças, esses cantos, eles depois, né, com o passar do tempo, né, eles existem até hoje, né, nos Estados Unidos. Como os ritmos musicais black, desenvolveram lá no página 290, fala sobre esses ritmos, né, que eles desenvolveram. Então, assim, eles tentaram, né, também reivindicar, não aceitando, né, a escravidão, e uma dessas maneiras era a dança, né. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai estar dando continuidade, né, falando sobre esse assunto, que é bem interessante, né, sobre a Revolução, como que se formou, né, hoje, porque aqui, nesse momento que a gente falou, ainda não era Estados Unidos, né, eram as 13 colônias, então a gente vai ver como, né, no decorrer das aulas, como que foi essa Revolução Americana. Certo? Então, a atividade de hoje é das páginas 291 a 293. Então, assim, um beijão a todos e até a próxima aula.